This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Aqui é o Gabriel, tenho 25 anos e eu falo de Fortaleza. Eu acabei vendo alguns relatos semelhantes a esse e me fez bem escutar um relato semelhante. Ele também é tenso e, na verdade, não há uma explicação do que exatamente é isso, né? Mas ver que alguém passou pela mesma experiência que você clarifica um pouco sua mente, sua ideia, e eu achei que seria interessante eu trazer meu relato também para caso alguém que tenha vivenciado isso saiba que pode vir a acontecer, mas no geral o desfecho é bom, né? Enfim, quando eu tava no começo da minha adolescência foi quando eu me envolvi mais com a igreja, sabe? Minha família é bem católica e a gente acaba se fidelizando a alguma comunidade, e uma vez eu me fidelizei a uma comunidade e eu acabei ficando na equipe de serviço dela, né? Eu ia pros retiros e trabalhava. Acontece que eu fui para um retiro e, em específico nesse, eu não consegui me sentir muito bem lá. Eu, hoje em dia, já conversei com pessoas do espiritismo e eu já constatei que eu tenho uma mediunidade em mim, de ver, às vezes escutar, sentir toque até mesmo. E já constatei que eu tenho essa capacidade de perceber a energia do ambiente e, se eu não sair, essa energia impregna e me faz mal, sabe? Me deixa para baixo. Enfim, nesse retiro foi isso que aconteceu. Tinha algo ruim que estava perto de mim e, conforme eu terminou tudo e eu fui para casa, né, naquele dia, eu tinha me sentido muito bem, na verdade, pelo que eu fiz, mas sempre com essa carga negativa atrás de mim, que estava impregnada, encostada, sabe? Tinha sido a primeira vez, na verdade, que eu tinha feito um serviço qual eu achei que eu tinha feito algo que realmente fez bem, sabe? Ajudou pessoas e, ao mesmo tempo, em contrapartida, uma coisa negativa grudou em mim. Enfim, vamos adiantar aqui o passo. Eu tava indo pra casa, tava muito cansado, né? Fui dormir, tomei um banho, deitei no meu quarto. Meu quarto, ele é um quarto, assim, bem tranquilo. Uma cama normal, de solteiro, um armário à direita, na frente uma TV e uma escrivaninha. E eu lembro de ter acordado no meio da noite, me parecia ser algo em torno de 1 da manhã, 2 talvez. E eu não conseguia me mexer. Eu tentava mexer e eu não conseguia. E quando eu acordo assim no escuro, eu gosto logo de ligar a luz, porque eu não gosto muito de ficar no escuro. Eu lembro de ter ligado a luz, ou de ter tentado ligar a luz e meu braço não se levantava. E o que é isso? O que tá acontecendo aqui, né? Aí vamos levantar aqui, e eu não conseguia. Minha respiração ficou mais pesada. E além disso tudo, uma sensação ainda pior do que eu tava sentindo no retiro. Uma carga, assim, sabe, que preenchia o ambiente. E eu, que é isso que eu tô sentindo? Até que eu comecei a olhar mais pro quarto. Isso tudo que eu tô falando é uma coisa... Foi uma percepção de segundos, na verdade. Que logo após eu olhei pro meu lado. Entre a minha cama e o armário, tinha um homem. Esse homem eu não conseguia ver o rosto, mas ele era com uma silhueta bem escura. Ele parecia uma penumbra, sabe? Mas era uma penumbra que não estava encostada em parede nenhuma, no armário, em nenhum canto. Ele estava pairando no meio do quarto. E nessa hora eu entrei em pânico. Nessa hora eu tive dificuldade de respirar mesmo, porque a vontade era de gritar e eu não gritava. O máximo que eu fazia era um gemido, sabe? E, nossa, faltava ar e eu, o que é isso que eu tô vendo? O que é isso que eu tô vendo? A primeira coisa que eu fiz foi fechar o olho, mas assim que eu fechei o olho, eu não posso perder de vista que essa coisa que tá do meu lado, o que é que ela vai fazer, eu tinha que continuar olhando, e eu abri o olho, e a impressão que eu tinha era que essa penumbra que tava lá na minha frente, ela se curvava até mim, né? E uma coisa muito importante que eu notava, ela tinha um chapéu, tinha uma penumbra em formato de chapéu bem definida, e o olho dela tinha uma cor diferenciada, parecia um vinho, sabe? Assim, pra quem nunca viu nada do gênero, isso é uma coisa que você facilmente olha e você vincula a um demônio, a uma alma, um espírito ruim. E eu era apenas um jovem de 13, 14 anos e foi terror que eu senti nessa hora, completamente aterrorizado. Eu lembro que, conforme ele se curvava até mim, eu realmente acabava fechando o olho, eu realmente não tinha coragem de olhar para aquilo. A minha vontade era de puxar o lençol para cima, né? Aquela coisa que a pessoa tem de puxar o cobertor, mas não rolava, paralisado. E eu ficava tentando esticar meu braço para tentar ligar a luz imediatamente. Eu acho que eu tinha a impressão de que, como aquilo ali era uma sombra, se eu ligasse a luz, aquela sombra ia se desfazer, né? Mas não tinha o que fazer, meus braços não se mexiam. Tudo que eu conseguia fazer era orar, né? E era bem religioso, né, na época, bem católico. Eu sabia tantas orações, assim, na ponta da língua. Era crer em Deus Pai,
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, até oração em latim eu coloquei, que é a de São Bento, que é um santo que eu tinha muito mais vínculo. Hoje em dia eu até gosto dele, mas eu tinha mais vínculo, né? Que é Cruz Sacra Sit Mihi Lux, no Draco Sit Mihi Dux, Vare Retro Satana, no Quansfag Mihi Vana, Sut Mola Qualibas Penana Viba. E eu abri o olho e continuava, e sempre mais perto, sempre mais perto. Eu cheguei a sentir como se ele tivesse, na verdade, parado de estar em pé ao lado da minha cama, e como se ele estivesse pairando sobre mim. Parecia que ele estava deitado sobre mim, ele não encostava em mim, mas ele estava deitado acima da cama, olhando para o meu rosto. E eu lembro que eu comecei a ver esses olhos e... na verdade, eu só abri o olho e fechava, né? Não conseguia encarar aquilo por muito tempo, era aterrorizante. E eu só ficava rezando, só ficava rezando. Comecei a orar muito pelo meu anjo da guarda, né? Orei ao anjo da guarda, e foi o anjo da guarda que eu mais lembro de ter me apegado, porque eu tinha muito essa espiritualidade de rezar por um anjo da guarda. E eu comecei a sentir menos carga negativa no quarto. E eu comecei a sentir uma coisa, tipo, feliz. Eu fiquei feliz, eu abri o olho porque eu senti que aquilo tava se distanciando e que eu tava um pouco mais seguro. Eu ia rezando, anjo da guarda, santo anjo do Senhor. E aí foi quando eu vi uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que eu vi uma penumbra, que era essa penumbra que eu tava vendo, que me fazia mal, eu vi outra coisa, e essa coisa ela era mais esfumaçada, sabe? Mas ela não era um esfumaçado no escuro, ela parecia trazer uma certa clareza. E essa clareza, conforme ela adentrava o quarto, essa outra coisa saía, né? Hoje em dia eu consigo nomear um pouco melhor o que eu vi. A descrição do que eu vi é muito facilmente a descrição do que o pessoal descreve o Shadow Man. O olho, o chapéu. No dia que eu descobri sobre o Shadow Man, eu fiquei assim, tipo, não tô acreditando. Eu precisei parar e ficar vendo imagens e pesquisar sobre. Porque realmente eu tenho certeza que o Shadow Man tava no meu quarto naquela noite. Assim, eu não tenho uma impressão. Para mim, que viveu a experiência, né? Eu entendo as pessoas falarem, será que ele existe ou não? Mas para mim ele é uma figura que de fato existe. Não era uma impressão, não foi um vulto que eu vi na sombra. Ele pairou na minha frente, né? E ele veio a me visitar em outros momentos na minha vida. Mas o foco que eu queria trazer é que essa foi a única vez que durante uma visita dele eu me senti tão ameaçado e que eu tinha visto essa coisa clara entrando no meu quarto, que assim, para mim poderia ser um anjo, eu não sei, né? Hoje em dia eu não sou mais tão católico assim para de fato nomear aquilo como um anjo. Mas eu tenho certeza que alguma entidade veio até mim e convidou a se retirar. Não parecia um embate, mas eu também não sei se eu sou capaz de ver se houve um embate ou não. Eu acho que a gente sensorialmente não é capaz de enxergar muito desse plano. Mas eu lembro que isso veio e a sensação que eu tinha é de que era um protetor. E ele acabou tirando ele do meu quarto. Eu lembro que eu fui respirando com mais tranquilidade. Aí alguma hora eu consegui mexer meu braço. E uma hora eu taquei a mão no interruptor, que tinha um interruptor do lado da minha cama. Por isso que eu tentava tanto me levantar, né? Devia ter contado esse detalhe antes. Eu fiquei sentado na minha cama tentando entender o que é que tinha acontecido. E eu fiquei tipo, não, isso aqui foi um pesadelo, com toda certeza. Mas ao mesmo tempo eu não consegui comprar a ideia do pesadelo, porque em nenhum momento eu tive um despertar, sabe? Eu sabia que do jeito que tinha acontecido aquilo, do jeito que meu braço se mexeu, se levantou, e eu me levantei, tudo fazia parte, tipo, do mesmo capítulo da história. Não era como se tivesse tido uma quebra e eu abri o olho e simplesmente isso, sabe? Eu tenho muita tranquilidade, até mesmo pelos episódios seguintes que foram ocorrendo na minha vida. Eu fui vendo que, de fato, isso é uma coisa que acontece comigo. Eu tenho uma experiência, uma certa facilidade de ver essa entidade. E ela não me visita já faz algum tempo, mas eu tenho certeza que ela já me visitou algumas dezenas de vezes na minha vida. E eu já tenho uma certa tranquilidade com a presença dela. Eu já sei lidar, administrar a presença dela no meu quarto, conforme ela vem acontecendo. Mas, enfim, a experiência que eu tive, o que eu posso concluir é que eu não acho que ela de fato é uma entidade boa, mas eu acho que ela não é uma entidade que tem o poder que muitos que a enxergam acham que ela tem, né? Eu acredito que a gente possui alguma espécie de proteção, algum encarregado do outro plano tem o dever de parar, sabe, essa tentativa de maltrato que essa entidade faz com a gente. Mas eu tenho muita fé que eu continuarei sendo visitado por essa entidade, mas eu já tenho uma certa tranquilidade de ver ela, né? E, enfim, existem vários outros relatos que eu poderia dar, mas eu acho que esse é o que mais... Existe uma riqueza de detalhes, sabe? Mais que eu... Repleto de incertezas, eu consegui observar mais coisas. Nas outras vezes que ele me visita, muitas vezes eu fecho o olho e continuo tentando fingir que eu não estou vendo, né? Eu noto que quando eu tento ignorá-lo, ele acaba se retirando. Parece que se ele nota que eu reparo, ele se incomoda com a minha capacidade de vê-lo. Como se não fosse
como se eu não tivesse autorização de vê-lo, e conforme ele me nota, nota que eu vejo, ele fica incomodado. Enfim, acho que eu tô acabando dando as voltas, e eu queria só relatar essa história mesmo minha com o Shadow Man, que envolve um pouco de paralisia do sono, porque eu fico paralisado nesse momento, e é isso, né? Eu quis falar esse relato porque talvez ele venha visitar outras pessoas, e eu sei que é uma experiência assustadora, mas aparentemente existe uma proteção que a gente pode ter quanto a isso, tá bom? É isso aí que eu queria relatar. Fico feliz de ter ajudado alguém ou tirado alguma dúvida de alguém. E essa é a minha história.